Bom, pessoal, então nós já conversamos a respeito das mitocôndrias, como que ela é constituída, sua estrutura, composição. Conversamos bem superficialmente a respeito de alguns aspectos da respiração celular e eu apresentei para vocês três moléculas importantes para esse contexto da respiração celular, que foi o ATP, o NAD e o FAD. Então tenham em mente que o ATP é a bateria carregada da célula, ou seja, quando ocorre a oxidação, por exemplo, de uma molécula orgânica, há liberação de energia. E essa energia tem que ser armazenada em alguma molécula para que a célula, quando precise dessa energia, possa utilizar prontamente. Essa molécula vai ser o ATP. Então, quando ocorre a oxidação de uma molécula orgânica com produção de energia, essa energia vai ficar contida dentro da molécula de ATP por meio da ligação de um grupamento fosfato ao ADP. Então, a ATP é a bateria carregada da célula. Quando a célula precisa de energia prontamente, ocorre a quebra, né, dessa ligação do fosfato com o ADP, liberando energia para a célula utilizar. E nós vimos outras duas moléculas que são os dinucleotídeos FAD e NAD, que funcionam nada mais, nada menos como carreadores de átomos de hidrogênio e elétrons que são produzidos nesse processo de oxidação das moléculas orgânicas. E daí esse NAD e FAD vão transportar, né, esses elétrons e esses átomos de hidrogênio para a cadeia respiratória, que é a etapa final do processo de respiração celular, onde ocorrerá a fosforilação oxidativa, ou seja, a maior produção de ATP, tá ok? Bom, então a partir de agora nós vamos discutir alguns detalhes da fisiologia da respiração celular. Nós podemos dividir a respiração celular em dois estágios. O primeiro estágio vai ocorrer no citossol da célula, enquanto que o segundo estágio vai ocorrer dentro das mitocôndrias. Bom, o que acontece? Vocês lembram que eu falei que a célula pode dispor de dois tipos de fontes energéticas, que é a glicose, o carboidrato ou os lipídios. O problema é que tanto a glicose quanto os lipídios, eles são macromoléculas. E embora a membrana externa da mitocôndria tenha uma certa fluidez e permeabilidade, nem a glicose nem o lipídio conseguem penetrar para dentro da mitocôndria. E todo o processo, a maior parte das reações enzimáticas para a produção de ATP vai ocorrer dentro das mitocôndrias. Então, ainda no citossol da célula, a glicose vai ter que passar por uma reação química chamada de glicólise, onde ela vai ser transformada em piruvato. E esse piruvato, então, consegue migrar para dentro da mitocôndria. Já o lipídio, vocês lembram que eu falei que o lipídio ele é uma fonte energética mais eficiente que o carboidrato, só que seu metabolismo é mais lento, porque ele é uma molécula mais complexa. Então, o lipídio vai passar por mais reações químicas, mais reações enzimáticas do que a glicose para chegar nas moléculas que vão para o segundo estágio da respiração celular. Então, ainda no citossol, os lipídios vão sofrer um processo de hidrólise, onde eles vão ser quebrados nas suas partes constituintes, que vai ser o glicerol e o ácido graxo. O ácido graxo consegue penetrar dentro da mitocôndria e daí dentro da mitocôndria esse ácido graxo vai passar pelo processo de beta-oxidação para a produção de uma molécula chamada acetil-CoA, que então vai ingressar aqui no ciclo de Krebs, o segundo estágio, e o glicerol resultante dessa hidrólise vai passar por reações enzimáticas para gerar o piruvato, que também vai migrar para dentro da mitocôndria para a continuidade dos processos químicos da respiração celular. Então, basicamente, o primeiro estágio é isso, envolve reações químicas, tanto para quebrar a glicose quanto para quebrar o lipídio, dependendo da fonte energética que a célula está necessitando. Uma vez que foi obtido piruvato e acetil-CoA, eles vão entrar no segundo estágio, que ocorre dentro da mitocôndria, o segundo estágio da respiração celular, que vai envolver o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A cadeia respiratória também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, porque ela é a etapa final do processo de respiração celular e ela envolve a maior síntese de ATP, através de um processo de fosforilação do ADP, ou seja, como vai ocorrer muita liberação de energia, vai ocorrer muita junção de fosfato a ADP formando ATP. Então, ocorre na cadeia respiratória, ela também pode ser chamada de fosforilação oxidativa.
fosforilação do ADP para a formação de uma grande quantidade de ATP. Então, não se preocupem, sei que eu passei muita informação nesse primeiro slide, mas a gente vai discutir cada um desses estágios em detalhe. Bom, então vamos começar falando a respeito do primeiro estágio. Primeiramente, eu vou considerar como se a célula estivesse utilizando como fonte energética os lipídios. Vocês lembram em que momento a célula vai utilizar o lipídio como fonte energética? Quando ela já tiver esgotado o seu estoque de glicogênio e tiver um baixo nível de glicose circulante. Tá? E depois, num segundo momento, eu vou apresentar para vocês a glicólise, que é quando a célula utiliza a glicose como fonte energética. A via mais utilizada pela célula vai ser a glicólise, tá? Justamente porque o lipídio vai ser uma das últimas moléculas que a célula vai utilizar para a produção de energia. Bom, eu comentei com vocês. O lipídio, ele é uma molécula, né, um composto orgânico formado pela associação de glicerol a ácido graxo. O lipídio ele é muito grande, ele é uma macromolécula, ele não consegue penetrar pela membrana externa da mitocôndria para sofrer as reações relacionadas à respiração celular dentro da mitocôndria. Então, ainda no citossol, os lipídios vão sofrer a ação de enzimas específicas chamadas de lipases, num processo chamado de hidrólise. Então, os lipídios sofrem hidrólise e desse processo de hidrólise, eles vão resultar em glicerol e ácido graxo. O ácido graxo, gente, ele consegue ultrapassar a membrana externa da mitocôndria e lá dentro da mitocôndria esse ácido graxo vai sofrer um processo que nós chamamos de beta-oxidação para gerar a molécula acetil-CoA, que daí segue para o segundo estágio da respiração celular. O glicerol, em contrapartida, o glicerol oriundo desse processo de hidrólise, a célula ela não consegue, por exemplo, o adipócito, ele não consegue processar esse glicerol. Então, depois que ocorre a hidrólise, esse glicerol cai na corrente sanguínea e no fígado o glicerol vai sofrer algumas reações enzimáticas. Então, no fígado, ele vai sofrer a ação dessas enzimas aqui, quinase, desidrogenase, para ser transformado num composto intermediário, numa molécula intermediária, que é a fosfodihidroxiacetona, tá? Então, no fígado, o glicerol, por ação enzimática, vai ser convertido nesse composto intermediário e essa molécula intermediária, ela pode seguir duas vias, tá? Então, essa fosfodihidroxiacetona, que vai ser a molécula intermediária decorrente da ação enzimática sobre o glicerol, no fígado ela pode sofrer duas vias. Ou ela pode ir para gliconeogênese, para ser transformado em glicose e armazenado na forma de glicogênio, caso a célula não precise de energia, ou ela pode ingressar no processo de glicólise para ser convertida em piruvato. E esse piruvato, então, vai conseguir migrar para dentro da mitocôndria para dar continuidade ao processo de respiração celular. Então, esse piruvato, uma vez que ele ingressa dentro da mitocôndria, ele vai sofrer reações enzimáticas para ser transformado numa molécula chamada acetil-CoA, que é uma molécula com carboidratos associados a uma coenzima A, e essa acetil-CoA daí vai ingressar no ciclo de Krebs do segundo estágio da respiração celular. Então, gente, notem só, nesse primeiro processamento dos lipídios, né, nesse processo de hidrólise e conversão do glicerol até acetil-CoA, é possível obter 22 ATPs. Isso não ocorre, por exemplo, na glicose. Então, na glicose, nós vamos ver que não existe essa etapa, por exemplo. Ocorre de uma maneira distinta. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui você já vê que existe uma produção adicional de ATP que, quando se parte da glicose, não haverá esse nível de produção de ATP já nesse momento. Tá ok? Bom, então notem essa imagem aqui. Então, o que eu falei para vocês.
Partindo de uma fonte energética, a célula já esgotou seu estoque de glicogênio e ela quer agora utilizar o lipídio como fonte energética. O lipídio, ainda no citosol, vai ter que sofrer o processo de hidrólise. Sofre a hidrólise por ação de lipases e é convertido em glicerol e ácido graxo. O ácido graxo consegue migrar para dentro da mitocôndria. E os ácidos graxos, dentro da mitocôndria, vão sofrer um processo chamado de beta-oxidação. Esse processo de beta-oxidação envolve a ação de diversas enzimas, perdas de átomos de carbono, até que esse ácido graxo seja convertido nessa molécula chamada de acetil-CoA, que é uma molécula, como vocês podem ver aqui na fórmula, constituído por átomos de carbono associado a hidrogênio e associado a uma coenzima A. Então, os ácidos graxos, eles vão ser convertidos por um processo de beta-oxidação dentro das mitocôndrias em acetil-CoA, e esse acetil-CoA daí vai ingressar no processo de ciclo de Krebs. Em paralelo, o que vai acontecer com o glicerol decorrente do processo de hidrólise que a gente já falou no slide anterior? Ele não vai conseguir ser processado em todas as células, né? Ele vai cair na corrente sanguínea, vai lá para o fígado. No fígado, ele vai sofrer ação enzimática para ser transformado naquele composto, naquela molécula intermediária que pode seguir duas vias. Se a célula não estiver precisando de energia, ele pode seguir a via de gliconeogênese para originar a glicose, ou se ela estiver precisando de energia, ele pode seguir para a via da glicólise, produzindo, né, sendo convertido em piruvato. Esse piruvato consegue migrar para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, o piruvato vai ser convertido em acetil-CoA. Então, vejam só que o destino final, seja do lipídio ou vocês também vão ver da glicose, vai ser a conversão em acetil-CoA para que acetil-CoA entre no ciclo de Krebs, gerando assim ATP. Nesse processo de beta-oxidação dos ácidos graxos, ocorre muita produção, ocorre liberação, digamos, de energia. Então, vejam aqui um saldo final, né? Então, nesse processo de beta-oxidação do ácido graxo, nós teremos a produção de 7 NADH, mais 7 FADH e mais 8 moléculas de acetil-CoA. Lembrando que o NADH e o FADH, eles também retêm energia dentro deles. Então, aqui a gente já tem produção de ATP. Então, notem só, por que o lipídio ele é uma fonte energética mais eficiente? Porque eles passam por reações químicas mais complexas até chegarem nessa molécula acetil-CoA, gerando mais energia. Eu vou apresentar agora para vocês como que é o processo da glicólise, o processo da glicólise para a glicose ser convertida em piruvato. E vocês vão ver que é muito mais simples e gera menos ATP. Então, aqui está a particularidade do lipídio, porque ele é uma fonte energética mais eficiente e também porque ele é mais difícil de ser utilizado como fonte energética para a célula, por conta de todas essas reações enzimáticas. Agora, quando a célula quer utilizar a glicose como fonte de energia, vejam como é muito mais simples. Então, a glicose é uma fonte energética mais rápida para a célula. Ela precisou de energia, por meio de reação química, vai ocorrer o processo de glicólise, onde a glicose vai ser quebrada, dando origem a duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Nesse processo, né, que ocorre no citossol da célula por ação enzimática, o nosso saldo final vai ser o quê? Vai ser formado duas moléculas de NADH, mais 2 ATPs, mais 2 piruvatos. Então, veja, o saldo final, a quantidade de moléculas de ATP e de NADH é muito menor do que a gente observou no caso da hidrólise e beta-oxidação dos lipídios. Então, né, por conta disso que os lipídios são fontes energéticas mais eficientes. Então, na glicose, o processo é mais simples para transformar em piruvato. Depois que ela foi convertida em piruvato, esse piruvato vai migrar agora para dentro da mitocôndria para entrar no segundo estágio da respiração celular, que envolve ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui, gente, eu só quis colocar para vocês entenderem e compararem o que é a respiração celular em comparação ao processo de fermentação.
Então, assim, as células, elas têm capacidade de gerar energia, seja por meio de oxidação de uma molécula orgânica, ou seja por meio da fermentação, ou seja, na ausência de oxigênio. Em ambos os processos, considerando que a gente está partindo da glicose como fonte energética, em ambos os processos vai ocorrer a glicólise, porque a glicólise é a quebra da glicose em moléculas de piruvato sem a participação do oxigênio. A diferença é que na respiração celular, depois que formou essas moléculas de piruvato, elas vão migrar para dentro da mitocôndria, ser convertidas em acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e durante esse processo, na respiração celular, há geração, a liberação de elétrons e átomos de hidrogênio que são captados pelo NAD e pelo FAD. O NADH e o FADH, eles não podem ficar eternamente como NADH e FADH. Eles precisam liberar os seus átomos de hidrogênio para algum aceptor final. E no caso, eles precisam liberar os elétrons e os átomos de hidrogênio para um aceptor final. E no caso da respiração celular, o aceptor final é justamente o oxigênio, porque está ocorrendo um processo de oxidação da molécula orgânica. O aceptor final é o oxigênio, resultando em água como resíduo desse processo de respiração celular. Já na fermentação, no processo de fermentação, nós não temos o oxigênio, certo? A fermentação ela ocorre na ausência do oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico. Como nós não temos o oxigênio como aceptor final desses elétrons e hidrogênios que foram que o FAD, e o NAD encontram se transportando, como nós não temos oxigênio na fermentação, o NADH, o FADH vão utilizar como molécula receptora, como aceptor final de elétrons e hidrogênio, outras moléculas orgânicas, como por exemplo o ácido lático ou etanol. Por isso nós temos dois tipos de fermentação, que pode ser a fermentação lática ou a fermentação alcoólica. Então, gente, vou voltar só um pouquinho para o slide anterior. Se a gente voltar para o slide anterior, vocês percebem que no processo de glicólise, que é o processo que ocorre tanto para a respiração celular quanto para a fermentação, a partir de uma molécula de glicose nós teremos a produção de ácido pirúvico ou piruvato e a gente terá a produção de 2 NADH. Lembra que eu falei? O NADH ele não pode ficar eternamente como NADH, ele precisa liberar esse átomo de hidrogênio e seus elétrons para um aceptor final. Na respiração, no processo de respiração celular, o aceptor final desses átomos de hidrogênio e elétrons é o oxigênio. Já no processo de fermentação, a fermentação ocorre numa condição anaeróbica, sem oxigênio. Então, eles vão utilizar, o NADH ele vai utilizar outras moléculas, como, por exemplo, o ácido lático ou o etanol, por exemplo, como aceptor final desses elétrons e átomos de hidrogênio que ele está carreando. Aí, como consequência disso, nós temos a produção de ácido lático, que no caso, por exemplo, quando você tem um animal, um indivíduo submetido a uma intensa atividade física, chega um ponto que começa a oxigenação não fica adequada do tecido. Então, além de haver a respiração celular, começa a ocorrer nesse indivíduo que está exposto a essa intensa atividade física, também começa a ocorrer esse processo de fermentação, que vai ter como produto final o ácido lático que começa a se acumular nas fibras musculares, causando, por exemplo, a dor, tá? Então, isso é só para vocês entenderem, a diferença entre um processo de fermentação, que ocorre em condição anaeróbica, e o processo de respiração celular, que envolve a oxidação de moléculas orgânicas. E existe também, em termos da produção de ATP, a fermentação é um processo bem menos eficiente do que a respiração celular. Vejam só, nesse processo de fermentação, o saldo final seriam 2 ATPs apenas, ok? Aí esse processo de fermentação também é realizado por alguns fungos e bactérias. Então, por exemplo, no caso da fermentação lática,
para a produção de iogurte, né? É justamente esse processo, só que é realizado por levedura, bactérias. Bom, então nós já discutimos os eventos do primeiro estágio da respiração celular, considerando como fonte energética o lipídio ou como fonte energética a glicose. Então, nós já vimos quais são as reações enzimáticas, químicas que essas moléculas têm que passar para serem convertidas em piruvato e acetil-CoA para agora, dentro das mitocôndrias, esse acetil-CoA entrar no ciclo de Krebs e depois cadeia respiratória para a produção de energia. Nós vamos ver cada um desses pontos a partir de agora. Bom, então, o que eu já discuti com vocês? O piruvato, ele consegue ultrapassar a membrana externa da mitocôndria e dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, ele vai ser convertido em acetil-CoA. Os ácidos graxos, decorrente lá do processamento dos lipídios, também conseguem ultrapassar a membrana externa da mitocôndria e dentro da matriz mitocondrial, os ácidos graxos vão sofrer aquela reação de beta-oxidação também para originar essa molécula acetil-CoA. Tudo isso daí, né, a conversão do piruvato e do ácido graxo em acetil-CoA vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial. Então, observem aqui, né? Mostrando essa figura, essa imagem mostra a conversão do piruvato em acetil-CoA. Acetil-CoA nada mais é do que uma molécula constituída por átomos de carbono associados a átomos de hidrogênio e ligado a uma coenzima A. Então, aqui, então, essa conversão do piruvato em acetil-CoA ocorre na matriz mitocondrial. Depois que ele foi convertido em acetil-CoA, o que vai acontecer? Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs nada mais é do que uma sequência cíclica de reações enzimáticas. Então, essa molécula acetil-CoA vai começar a sofrer a ação de diversas enzimas. Eu não vou entrar no mérito nessa aula de nome de enzimas e substratos, porque essa aula é só para vocês terem uma noção superficial da fisiologia da respiração celular. Na disciplina de bioquímica, muito provavelmente vocês vão descobrir isso em mais detalhes. Então, o que vocês têm que saber agora é que depois que o piruvato é convertido em acetil-CoA, ele entra nesse ciclo de Krebs, que envolve uma sequência cíclica de reações enzimáticas e como produto final vai ocorrer liberação de elétrons, átomos de hidrogênio que vão ser captados pelas moléculas de NAD e FAD, vai ter a liberação de fosfato que vai se ligar às moléculas de ADP para formar ATP e como resíduo desse ciclo de Krebs nós teremos a produção do gás carbônico, do CO2. Então lembra que na respiração celular ocorre a oxidação de uma matéria orgânica resultando em energia mais água, mais CO2. O CO2 ele é produzido nesse processo aqui do ciclo de Krebs, de quebra dessa molécula acetil-CoA. Bom, eu falei para vocês que quando o acetil-CoA passa por essa sequência cíclica de reações enzimáticas, ocorre a liberação de elétrons e átomos de hidrogênio que são captados pelo NAD e o FAD, que então sofrem a redução para NADH, FADH. NADH e FADH não podem ficar assim eternamente, eles têm que oxidar, ou seja, eles têm que liberar os elétrons e os átomos de hidrogênio, porque eles têm que voltar ao seu formato NAD/FAD para voltar, né, a participar de novos processos de glicólise e ciclo de Krebs. Então, esse NADH e FADH, eles vão lá para a crista mitocondrial e na crista mitocondrial, lembra que eu falei para vocês que a crista mitocondrial ela é constituída dentro da crista mitocondrial, na membrana da crista mitocondrial existem diversas proteínas. Uma dessas proteínas que participam desse processo que nós chamamos de cadeia respiratória é o citocromo. Então nós temos vários citocromos de diversos tipos de citocromos em diferentes níveis de energia. Então, o NADH e o FADH vão até esses citocromos
Então, eles vão até essa cadeia respiratória, que nada mais é do que um conjunto de citocromos em diferentes níveis de energia, e o NADH e FADH liberam seus elétrons nessa cadeia respiratória. Aí esses elétrons vão passando de um citocromo para outro, e conforme esses elétrons migram de um citocromo para outro, ocorre a liberação de energia. E essa energia daí vai ser armazenada dentro das moléculas de ATP. Então é nesse momento que ocorre a maior produção de ATP. E além de liberar os elétrons, ocorre também a ejeção dos átomos de hidrogênio desse NADH e FADH, de modo que o aceptor final desses elétrons vai ser o oxigênio. Então, o oxigênio, para se estabilizar, ele precisa receber ele precisa receber 2 elétrons. Então, para o oxigênio, lembra que a gente está falando de respiração celular, oxidação de molécula orgânica. Nós temos aí um átomo de oxigênio instável. Para ele se estabilizar, ele precisa receber os elétrons e se associar aos átomos de hidrogênio. Então, ele vai ser o aceptor final dos elétrons. Então, NADH, FADH liberam os elétrons nessa cadeia de citocromos, nessa cadeia respiratória. Conforme esses elétrons vão migrando de um citocromo para outro, vai liberando energia, que é armazenada na forma de ATP, e lá no final dessa cadeia vai estar o oxigênio para receber esses elétrons e se ligar a 2 átomos de hidrogênio, formando o resíduo final, que é a água. Então, lembrem que no ciclo de Krebs nós temos como resíduo gás carbônico, e ao final, na cadeia respiratória, nós temos como resíduo a água e uma grande produção de ATP. Então, é dessa forma que ocorre a respiração celular. Aí vocês vão me perguntar, mas não seria muito mais fácil se o NADH e o FADH chegassem diretamente no oxigênio que está instável, que é o aceptor final, e entregasse para ele os elétrons que ele precisa e o hidrogênio? Seria mais fácil, só que acontece, se fosse assim, uma reação direta, haveria muita liberação de calor que a célula acabaria perdendo. A célula não conseguiria armazenar todo esse calor liberado de uma vez só em ATP. Então, dessa forma, né, fazendo com que os elétrons desçam como se fossem degraus, ocorre uma liberação gradual de energia que vai sendo armazenada na forma de ATP. Então aqui eu coloquei essa imagem mais como um resumão para vocês. Se a gente considerar então que a célula está partindo da glicose como fonte energética, vai ocorrer a glicólise ainda no citosol da célula, com produção de 2 moléculas de piruvato, mais NADH e ATP. Esse piruvato, dentro da matriz mitocondrial, vai ser convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, que é uma sequência cíclica de reações enzimáticas, onde nós teremos a transformação desse acetil-CoA em diversos subprodutos, como ácido oxalacético, ácido cítrico. Desse processo de ciclo de Krebs, nós também teremos um saldo aí, né, de NADH, FADH e ATP, e depois teremos por último, né, a cadeia respiratória, onde esse NADH, FADH vão liberar os elétrons para os citocromos e ejetar os átomos de hidrogênio. Conforme esses elétrons migram de citocromo para citocromo, ocorre a liberação de energia, e como aceptor final nós teremos o oxigênio. Então, como resíduo no ciclo de Krebs, haverá a formação do gás carbônico, CO2, e como resíduo da cadeia respiratória, nós teremos a produção de água. Então, resumidamente, qual que é o balanço energético da respiração celular em termos de ATP? Então, na glicólise, nós temos a produção de 2 ATPs, no ciclo de Krebs nós temos a produção de 2 ATPs, e na cadeia respiratória de 34 ATPs. Então, o total energético da respiração celular seriam 38 ATPs. Então, resumidamente, na respiração celular, ocorre a oxidação da glicose, como vocês podem observar na imagem aí na fórmula abaixo, gerando como resíduo gás carbônico, água e 38 moléculas de ATP. Se a gente partisse da fonte energética de lipídio, seria possível gerar até 129, 130 ATPs, justamente porque a quebra inicial do lipídio envolve uma quantidade de reações enzimáticas maior.